E aí pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal. Hoje nós vamos falar aqui sobre PySpark, tá? Nas últimas duas aulas aqui que a gente começou a dar uma olhada do que é o PySpark, etc. A gente viu ali o conceito de RTD e a gente vai começar aqui a olhar o que são os data frames, tá? Que é o padrão aqui mais utilizado no PySpark, tá? É mesmo o data frame que a gente utiliza ali em Python, etc. Então, é o que permite aqui realmente a gente ter muita ferramenta e a gente ter muita opção de fazer tratamento de dados mesmo, né? Ali mexer com dados, etc. Fazer todas as funções que a gente necessita, fazer análise de dados, etc. E hoje a gente vai começar aqui nessa primeira aula aqui a verificar como que são os data frames, como que a gente utiliza os data frames, né? A gente vai aprender ali como importar a base de dados, a gente vai aprender ali também o conceito de esquema, né? Bom, lembrando que aqui eu estou utilizando o Kaggle, tá? Porque eu acho mais simples aqui, só para a gente fazer essa videoaula. Eu acho que ele é muito mais simples aqui para que a gente consiga. Ele atende aqui o que a gente necessita. Mas os mesmos conceitos que eu vou mostrar aqui, eles funcionam tanto no Kaggle aqui, quanto no ambiente Spark, caso você tenha instalado no ambiente Linux, etc. Ou funciona também no Databricks. Então, o que eu vou mostrar aqui funciona em todas as ferramentas que suportam aqui o Spark, tá? E o PySpark. Bom, aqui eu já fiz algumas coisas, tá? Eu só importei aqui a parte do Kaggle, dei um pip install para Spark aqui só para conseguir rodar. Eu criei aqui a seção de Spark, tá? O Spark Session aqui junto nesse Spark Context aqui, com a Guarana SC, né? Então vamos lá, tá? Bom, eu tenho duas bases de dados aqui que eu já importei, tá? Que é essa e-commerce aqui e essa Aris Dataset, tá? O Aris aqui que é realmente aquela base de dados bem famosa, tá? E aqui é um arquivo CSV e outro arquivo JSON, tá? Eu vou importar aqui os dois para a gente verificar como que a gente faz isso. Tem dois tipos aqui, métodos que a gente pode utilizar, mas tem um que eu prefiro e eu vou mostrar aqui como que a gente consegue fazer isso, tá? Bom, aqui é a documentação do CSV, tá? Como a gente faz para importar, tá? Então aqui a gente já fez a gente já colocou ali o Spark Context, né? E aqui a gente tem o path, que aí com ele dá o Spark.read CSV o path. Aqui a gente tem as opções do options, tá? Mas a parte mais importante que eu quero mostrar aqui para vocês é essa parte aqui do options, tá? Bom, vamos lá. Vamos primeiro aqui importar essa base de dados. Eu vou criar essa variável aqui df, tá? Só deixa eu tirar essa aqui, essa notificação ali me deixa doido. df é igual. Como que a gente faz aqui, tá? No Python, se você é familiarizado com Python, tá? A gente consegue utilizar o pandas, né, para fazer essa leitura, tá? pd.read CSV. E como que a gente faz aqui para a gente fazer dentro do Spark, tá? A gente utiliza spark.read. Tem dois métodos de a gente conseguir fazer isso, tá? Bom, eu vou mostrar o primeiro método aqui, tá? Que é spark.read. Vou colocar aqui, peraí, só deixa eu achar a barra. Lembrando que sempre para pular barra, para pular linha aqui no PySpark, tá? A gente precisa utilizar essa barra invertida, tá? A gente vai dar aqui um ponto CSV. Aqui, abriu, fechou parênteses. Vamos colocar aqui aspas. E aqui a gente vai colocar o nosso dataset, tá? O caminho. Beleza, vou rodar aqui. Perfeito, deixa eu só ele rodar aqui, deixa ele carregar um pouquinho ali. Pronto, rodou. Vamos verificar aqui o nosso data frame, né? Aqui lembrando que a gente sempre utiliza o ponto .show, né, para mostrar. E a gente vê que ele importou aqui a nossa base de dados, tá? É a nossa base de dados que a gente tem aqui, tá? Que é essa base de dados e-commerce. Só que a gente verificou aqui que a gente não tem essa coluna aqui, a gente não tem um header, né? A gente não tem um cabeçalho, ele foi como uma linha, tá? Então o que a gente fez aqui? A gente utilizou aqui spark.read, tá? Que é essa funçãozinha. A gente utilizou a barra ali e colocou aqui o parâmetros .csv, que é o formato, e colocou o caminho aqui, tá? E ele fez com que a gente importasse ali a nossa base de dados, tá? Bom, aqui que eu queria mostrar para vocês também, tá? Aqui a gente tem essa funçãozinha que é a do ponto .csv, né? E aqui a gente tem a nossa documentação do PySpark. E aqui a gente tem os options clause, tá? Desculpa, deixa eu botar aqui. E aqui a gente tem todas as opções que a gente consegue utilizar. O separador, para verificar qual é o separador da base de dados, o encoding, que aqui geralmente é o TF aqui são os defaults, né? Que são os padrões. E a gente tem aqui todas as funções que a gente pode utilizar. Aqui o infer esquema, que ele vem como falso, só que ele é bem importante. Eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre ele, tá? A gente tem um ponto header aqui, que é o cabeçalho que a gente vai utilizar, que ele já vem aqui como false, né? E aqui a gente tem todas essas opções, tá? Eu acho que é bem interessante você dar uma olhadinha ali quais opções você pode utilizar ali na hora de você importar sua base de dados, tá? Bom, eu vou voltar aqui, tá? Então a gente sabe que a gente pode utilizar o option, tá? Que é o option? Aqui a gente tem o spark.read,
aqui a gente pulou linha, né? Vou dar um ponto option aqui, ele vê que ele fica aí azulzinho, tá? E como que a gente faz para colocar o cabeçalho? Aqui a gente sabe que o cabeçalho é o header, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui, a gente tem essa funçãozinha que ele vem como false, né? No default. E como que a gente consegue fazer? A gente vai fazer aqui, aspas duplas, header, vírgula, true. Então a gente está passando aqui para essa funçãozinha que a gente quer que isso seja true, tá? Ao invés de false. Então ele vai transformar essa primeira linha aqui no cabeçalho, tá? Então a gente está dando spark.read aqui, ponto .option, a gente está colocando essa informação, e aqui a gente está dando o método .csv e colocando o caminho, tá? Quando a gente executa isso daqui e dá um def.show, a gente verifica agora que a nossa base de dados aqui, ela está com o cabeçalho certinho, tá? A mesma coisa funcionaria se eu quisesse rodar aqui para o JSON, tá? Vamos com aqui, a gente não precisa do ponto option, porque para o JSON ele já vem pré-definido como automático. Então, se eu vier aqui a iris.json, se eu tentar rodar isso daqui com ponto .csv, ele não vai rodar. Ou não deveria, no caso, né? Vamos só dar um def.show aqui. Ele não vai rodar. Ele vai rodar, só que ele vai rodar errado, né? Ele não vai retornar nada pra gente. Se a gente trocar ali o .csv pro JSON e dar um def.show, você vê que ele já retorna aqui pra gente, tá? O petal length, então ele retorna aqui pra gente a base de dados ali que a gente necessita, tá? Então a gente só deu o spark.read aqui e trocou pra .json que ele fez essa importação aqui pra gente, tá? Aqui ele já colocou pra gente esse como cabeçalho, então a gente não precisa fazer essa importação, tá? Lembrando que não são todas as bases de dados que a gente precisa utilizar o header igual a true aqui, tá? Algumas delas já vêm automático, mas é bom a gente saber que a gente tem essa opção de informar aqui para o PySpark considerar isso como o cabeçalho, tá? Bom, esse é o primeiro método aqui de como fazer a importação da base de dados. Agora o método que eu gosto mais, que eu acho ele melhor de como que a gente consegue fazer, tá? Vou dar aqui um def, a gente vai dar um cf spark.read, a gente coloca aqui um format. E aqui, ao invés de a gente definir aqui depois o ponto .csv, a gente define pelo format. Então, spark.read, que é a mesma funçãozinha, format, aqui vai colocar o CSV, tá? Vamos só pular a linha aqui, tá? Ponto, em vez de a gente colocar o CSV, a gente vai colocar o load. E a gente coloca o caminho aqui, tá? Vamos copiar aqui, colar aqui. E vamos dar um df.show. Vai retornar aqui pra gente, tá? Retornou, mesma coisa. Ali o probleminha da cabeça, né? A gente vai dar um ponto option aqui. Vamos dar um header. Vamos dar um true aqui. Executou. Ponto load só. Desculpa, eu tive que colocar pra bolinha. Beleza, ele importou aqui pra gente, tá? Eu acho esse método aqui melhor, ele também permite que a gente utilize o option, a gente tem mais opções do que quando a gente utiliza o CSV, tá? Então eu acho que é o melhor jeito de a gente fazer a importação da base de dados aqui, a gente utilizando o ponto option aqui, a gente utiliza spark.read, que é a mesma coisa, só que ao invés de a gente colocar ali o ponto CSV, a gente coloca aqui o ponto format, tá? E aqui a gente define o estilo ali que a gente vai querer utilizar, tá? Vamos colocar aqui também, vamos trocar aqui por JSON, tá? Eu vou trocar aqui o caminho, a gente vai colocar aqui. E vou, em vez de colocar aqui .csv, a gente coloca um JSON. Quando a gente executar isso daqui, ele retorna pra gente ali, então a gente consegue fazer essa importação, tá? Então a gente utiliza aqui o ponto format, aqui dentro do ponto format a gente coloca o tipo de dado que a gente quer colocar, né? Lembrando que essa barra invertida, ela serve pra gente pular a linha aqui no PySpark, e a gente consegue fazer a importação aqui, tá? Lembrando que essa importação, ela funciona em todo tipo de ambiente que a gente quiser utilizar, tá? Se a gente quiser utilizar isso dentro do Databricks ou dentro do PySpark, ele vai funcionar normalmente dentro do PySpark. Bom, agora vamos para a segunda parte aqui da nossa aula, que é o assunto que eu quero falar, que é a parte de esquema, tá? Bom, vamos aqui. A gente já importou, né? Então a gente sabe que a gente tem essa variável df aqui, que é a nossa base de dados. A gente tem uma funçãozinha chamada print schema, que quando a gente executa isso daqui, a gente verifica que ele importa isso daqui tudo pra gente aqui como string, tá? Quando a gente olha aqui, tanto Desculpa, tanto no ponto CSV quanto no ponto aqui no ready for .format, ele vai retornar aqui pra gente o esquema, ele vai importar pra gente tudo como string, tá? A gente verifica que a gente tem algumas funções aqui, date, aqui, só que o price aqui a gente poderia utilizar um double, o discount aqui a gente poderia utilizar um double também, unit saldo a gente poderia utilizar um integer, né? Então a gente verifica que ele importa aqui tudo pra gente como string, tá? Então, existem alguns métodos que é o recomendável, tá? Que a gente defina primeiro qual que vai ser como que eu posso dizer o esquema? Esquema em português. Me sumiu. Vamos dar um translator aqui, ó, vamos jogar um esquema. Não é um esquema, é como se fosse a estrutura ali da nossa base de dados, tá?
Então, é como se a gente quisesse fazer a estrutura ali, a gente já definir quais que vão ser os tipos de dados, tá? É uma coisa muito importante. Aqui a gente tem aqui a documentação, tá? Que é como que a gente faz, né? Então, a gente tem aqui o PySpark.escrevam-types, struct-type, e a gente consegue fazer aqui, tá? Aqui a gente tem alguns exemplos de como que faz essa parte do esquema, tá? Eu acho que é bem legal aqui a gente dá uma olhadinha. Aqui a gente tem as informações que a gente precisa, tá? E eu vou mostrar aqui para vocês como que a gente faz isso, tá? Bom, lembrando que aqui ele importou aqui tudo pra gente como string, tá? Eu vou rodar aqui o def pra gente olhar também, utilizando o .csv pra gente verificar o que ele retorna pra gente. Def.show. Vamos rodar aqui o def.csv. E aqui ele retorna pra gente tudo como string, tá? Tem uma funçãozinha aqui, caso você vier aqui na documentação, você vê que a gente tem essa funçãozinha aqui, inferSchema, que é igual a false, tá? O que que é essa inferSchema aqui, tá? Ele vai tentar fazer essa definição para você automaticamente, tá? Ele vai ler os dados ali e vai verificar qual tipo de variável se enquadra melhor, tá? Isso funciona bem até quando, mas a gente tem um probleminha, tá? Quando a gente tem uma grande quantidade de dados, ele vai ter que ler toda aquela base de dados, passar por toda a linha, e acaba, se você tiver uma base de dados ali de milhões de linhas, coisas assim do tipo, toda vez que a gente for rodar isso, ele vai ficar muito pesado, porque ele vai ter que ler aquela base de dados para entender qual que é o comportamento e definir esse esquema, tá? Então, não é recomendável a gente utilizar o inferSchema, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês como que a gente faz. É aqui dentro de um option, tá? A gente poderia utilizar um outro option aqui, o infer esquema. A gente vê que ele vem como false, né? Padrão, a gente colocar aqui true. Deixa eu só pular aqui. Beleza, rodamos aqui, vamos dar aqui o print schema. A gente vê que agora ele já troca pra gente, tá? Aqui o date está em string, product tractor string, o price ele já vem como double. Então ele, deixa eu só tirar a notificação aqui, ele só vem aqui pra gente, ele já faz essa definição pra gente, agora os nossos dados estão categorizados corretamente, tá? Como eu falei anteriormente, ele vem aqui como false, tá? E aqui a gente colocou como true. É uma ferramenta que caso você tenha esteja ali utilizando a base de dados pequena, você pode utilizar que tá aqui, vai funcionar muito bem. Mas caso você tenha uma base de dados muito grande, desculpa, é bem importante que você faça essa definição primeiro, tá? Então vamos lá, vamos fazer essa definição aqui, tá? E eu vou mostrar para vocês como que a gente faria, tá? Primeiro a gente tem que importar, tá? A gente tem aqui, a gente consegue ver que ele faz a importação, tá? From PySpark, deixa eu só copiar aqui. Isso é uma coisinha bem chata quando você for fazer, tá? Porque aqui a gente tem um from PySpark, que a gente vai importar, tá? Primeiras coisas que a gente tem que importar, a gente tem aqui o struct field e struct type, tá? O struct type aqui é pra gente fazer a estrutura, e aqui a gente vai utilizar o struct field para colocar cada campo que a gente for colocar ali, tá? Uma coisa bem chatinha aqui que a gente precisa importar todos os tipos de variáveis. Não todos os tipos, mas os que a gente vai utilizar, tá? Se a gente fosse utilizar aqui o esquema aqui que ele deixou pra gente aqui, tá? A gente sabe que a gente utilizaria string, double, em integer, tá? Aqui a gente já fez a importação do integer, do string, a gente teria que fazer a importação do double, tá? Aqui eu acho, deixa eu ver se a gente tem aqui, a gente tem aqui todos os tipos, quando a gente for ver, né, data types, a gente tem data type, decimal, float type, então a gente precisa fazer a importação quando a gente for fazer isso, tá? E fazer essa definição, tá? Então a gente utilizaria aqui o double type, deixa eu executar isso daqui, ele vai executar normalmente, então a gente fez a importação necessária, tá? Como que a gente faz essa definição agora aqui para a gente definir esse esquema que a gente quer utilizar, tá? Bom, a gente vai colocar aqui, a gente pode criar qualquer variável, tá? Vou colocar aqui, dar o nome de esquema, vamos dar um struct type aqui, beleza? Só para a gente começar aqui, tá? A gente verificar o que a gente quer fazer. A gente vai dar um fields, aqui, abriu, colocou. Deixa eu só verificar aqui, porque eu tô com o meu teclado. O meu teclado ele é meio chatinho, eu tô com o teclado em inglês, então ele não fica. O meu teclado em si ele é inglês, né? Mas ele tá em português, aí eu fico meio perdido às vezes. Beleza, então a gente deu o esquema aqui, deu struct field, struct types, desculpa. E aqui a gente coloca o fields, tá? E aqui agora a gente vai começar a definir todos os campos que a gente tem na nossa base de dados, tá? Então, como eu falei, aqui o struct type é a estrutura, tá? E a gente vai utilizar o struct field para fazer essa criação, tá? Deixa eu dar um struct field aqui. Abriu e fechou aqui. A primeira coisa que a gente vai ter que informar, tá? O nome da coluna. A gente sabe que a nossa primeira coluna chama date, vírgula, o tipo da variável, tá? A gente sabe que aqui é string, então vai ser string type. A gente já importou aqui, se a gente não tivesse importado isso não iria funcionar, tá? E aqui a gente tem a opção de colocar true ou false se o valor se ele pode ser nulo ou não, tá? Se eu não me engano, ele já é definido. Deixa eu lembrar. Eu acredito que ele é definido já automaticamente para ser
como true que ele pode ser nulo, tá? Então, caso você queira que ele não seja nulo, você precisa colocar o false. Mas eu sempre defino aqui como true para dizer que ele pode ser nulo, tá? Beleza, então criamos aqui o primeiro campo. Vamos executar aqui mais um struct field. Vamos colocar a outra coluna aqui, product category, que aqui também é um string type, tá? Vamos dar um true. Deixa eu copiar aqui, o outro é o price, tá? A gente vai colocar, eu vou copiar aqui pra gente fazer que seja mais rápido, tá? Lembrando que a gente vai colocar as vírgulas aqui, vírgula. Aqui a gente vai colocar o price. Isso a gente está definindo aqui, tá? Manualmente, caso a gente quisesse fazer alguma alteração, tá? Aqui double type, a gente vai colocar aqui como a true, normal. Type, vou colocar aqui discount. Eu não vou colocar todas, tá? Pra gente não ter que discount. Double type, true, tá? Vamos executar só essas aqui, tá? E vamos executar e ver o que acontece aqui. Vou executar esse daqui. Executou, então, a gente criou aqui o esquema, tá? Então, o que acontece? Nossa base de dados aqui, ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 colunas. Só que se a gente for utilizar o esquema aqui e a gente estiver utilizando só 4 aqui, a gente definiu só apenas 4, ele vai trazer para nós apenas 4 colunas, tá? E vai, teoricamente, eliminar o resto, tá? Ele vai trazer as 4 primeiras. Bom, vamos aqui para a importação, tá? Então, spark.read.format, a gente está importando aqui um arquivo CSV, né? A gente já tinha dado option aqui, header, true, tá? E antes a gente tinha dado o infer schema para fazer com que ele inferisse, né, o esquema, tá? A gente vai colocar, só que ao invés disso a gente vai colocar aqui esquema normal, né? E aqui a gente vai colocar qualquer nome aqui, ó, esquema. Vou até alterar o nome aqui para ficar diferenciado, né? Esquema.def, opa, desculpa, aqui dentro do coisa. Vamos pular mais uma linha aqui. Vamos colocar aqui um load. E vamos importar aqui a base de dados. Beleza, importamos aqui a base de dados, tá? Vou dar um def.show aqui só para mostrar para vocês o que ele retornou. Você vê que ele retorna para a gente aqui só as 4 primeiras colunas, date, product category, price e discount. Se eu quisesse colocar aqui marketing, vamos só fazer um teste aqui só para a gente ver o que acontece. Vamos colocar aqui. Vamos tentar pular uma coluna, tá? A gente tem Struct Discount, a gente vai tentar colocar aqui, ó, Marketing Spend, só pra gente ver o que acontece, tá? Marketing Spend, a gente sabe ali que ele é um double type, vamos executar aqui. Aqui ele vem como Marketing Spend, ele vem como null, tá? Porque a gente pulou essa coluna aqui, e essa coluna aqui ela tá como string, a gente colocou como double type, então a gente tem esse problema. Se eu colocar aqui como string type, ele vai trazer pra gente, só que ele vai trazer com o nome errado, tá? Então a gente precisa sempre seguir a ordem ali e colocar o tipo certo. Como a gente colocou double é um string, ele retorna null porque não é o tipo de valor que a gente tem ali, tá? Deixa eu só colocar aqui, aproveitar que a gente tá aqui, vou colocar aqui o discount, vou colocar aqui customer segment. Beleza, então aqui a gente colocou string, double, double, string, type, executamos. E aqui, quando a gente der o def.show, agora vamos aqui, vamos dar um def.print esquema. Quando ele executa isso daqui, a gente vê que ele traz para a gente lá nossas colunas que a gente definiu, tá? E ele traz aqui também os tipos de dados que a gente definiu, tá? Então, é assim que a gente define o esquema, tá? Aqui a gente tem o struct type, que a gente sempre precisar, lembrando que a gente precisa sempre fazer as importações. A gente vai fazer a importação de todos os tipos de dados que a gente for importar aqui. Então, a gente importou aqui o integer, a gente importou o string, a gente importou o double. Então, a gente precisa fazer essa informação, tá? A gente precisa importar também o struct field e struct type para que a gente consiga utilizar. A gente cria aqui uma variável, criar um struct type aqui que recebe esse fields, que dentro desse fields aqui a gente vai colocar todos os struct fields. Lembrando aqui sempre o nome da coluna, o tipo da coluna e aqui se ele pode ser nulo ou não, tá? E depois que a gente criar, a gente consegue colocar o esquema aqui dentro da nossa importação, tá? Então, quais são os passos aqui? A gente aprendeu como que faz a importação, como que faz a definição do esquema, a gente aprendeu ali para que serve o esquema, a gente viu que ele não define automaticamente, já está definido como falso, ele traz para a gente ali tudo como string. Então, nosso trabalho ali é sempre lembrar que caso a gente tenha uma base de dados muito grande, ele vai ler aquela base de dados e caso a gente coloque o infer schema para ele fazer como automático, ele vai
de cara muito pesado, porque ele precisa ler todos os dados e entender qual que é o tipo de dado ali, né, para ele fazer essa inferência. Então, qual seria aqui o caminho principal, tá? O ponto principal. A gente sempre primeiro faz a definição aqui do nosso esquema, tá? Que a gente vai utilizar, e depois a gente faz a importação dos nossos dados, tá? Lembrando que aqui tem a documentação para a gente verificar todas as opções que a gente aqui tem no option, tá? Tem bastante coisa importante aqui do tipo, a gente utilizou a ponto header, aqui a gente também, quando a gente quis utilizar o infer esquema ali, então a gente consegue verificar ali que a gente tem várias opções. Então, faz a definição do esquema, depois faz a importação da base de dados e depois confere se está tudo ok para que você consiga fazer aqui prosseguir com a sua parte na área de dados, tá? Bom, eu acredito que seja isso por essa primeira aula de data frame, tá? Na próxima aula a gente vai começar a olhar coisas mais legais aqui, como selecionar dados, fazer filtrar de dados, fazer realmente análise de dados utilizando o PySpark. Mas a parte aqui de importação de dados e a parte de esquema também, acredito que seja isso, tá? Caso você tenha alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários, vai ser o maior prazer responder. O meu LinkedIn também está aqui na descrição, caso você queira mandar uma mensagem. Dê um joinha aí no canal, se inscreve que eu vou continuar trazendo tipo de conteúdo. Muito obrigado por acompanhar até aqui e um abraço.